Agora eu vou mostrar aqui como é que funciona o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. Aqui eu fiz uma simulação só para você entender. Você não precisa entender como é que a simulação é feita, você precisa entender o que ela significa. Aí você vai fazer o seguinte, vamos colocar o ângulo para rodar. Ó, o que é o seno e o cosseno? Esse ângulo aqui, ele vai variar de 0 até infinito, né? Teoricamente. Só que a cada vez que ele percorre 2π radiano ou 360 graus, a função volta na onde ela partiu, do ponto de partida. Isso que a gente chama de função periódica. Deixa eu abrir outra aba aqui para você ver o que quer dizer isso. Você traçar o gráfico de qualquer função trigonométrica, você vai ver. Escrever seno de x, por exemplo. Seno de x, toda vez que a função chega perto de 2π, ela começa em 0. O que é 2π? É um pouquinho mais de 6. Então ela percorre o caminho dela, depois ela repete. A hora que volta no 2π, repete. A cada múltiplo de 2π, ela volta no ponto de partida. A função que tem essa propriedade é chamada de função periódica. A mesma coisa acontece com o cosseno e a mesma coisa acontece com o tangente. Vou deixar só o tangente aqui. O que acontece com o tangente? Ele começa a hora que chega em π sobre 2, que é mais ou menos 1,5, ele vai para o infinito. E se você chegar pela direita para menos infinito, a hora que chega em 2π ele zera de novo, porque 2π coincide com 0, e esse procedimento é repetido ao infinito, infinitamente. Certo? Então, quando você coloca para rodar, esse comprimento aqui é chamado de cosseno, e esse comprimento aqui na vertical é chamado de seno. De forma que a coordenada de um ponto no ciclo trigonométrico é dada, o x é o cosseno e o y é o seno. E ele está aqui, representado aqui. O raio é sempre 1, porque a gente escolheu para representar o ciclo trigonométrico o círculo de raio 1. Então, quando eu coloco para rodar, que eu vou variar o valor do ângulo, olha o que acontece. Ó, que a primeira coisa que aconteceu aqui. Aqui, quando o ângulo passa a ser maior que 90, a gente percebe que o cosseno do ângulo se torna negativo. Por quê? Porque a projeção do raio no eixo do x agora é negativo. Então vamos continuar. Opa, agora o que aconteceu? Não só o cosseno, perdão, como o seno são ambos negativos. E finalmente aqui, quando o ângulo ultrapassa o 270, que aqui é 270 graus, aqui é 180, 90 e 0. Quando ele ultrapassa o 270, o seno continua negativo, mas o cosseno volta a ser positivo. Até voltar aqui de volta. Então a gente tem o que a gente chama de quadrantes, porque tem 4. Essa região do plano a gente chama de quadrante número 1. Essa aqui de quadrante número 2, quadrante número 3 e quadrante número 4. No quadrante número 1, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Seno positivo, cosseno positivo. Como a gente viu, no quadrante número 2, que é a partir de o ângulo é igual a 90, ou π sobre 2, até o π, que é o 180, quando o ângulo é meia lua, a gente tem o seno positivo e cosseno negativo. Depois continua. Agora aqui a gente tem tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E finalmente, aqui a gente tem o seno negativo e o cosseno positivo. Tem outro jeito de ver isso daqui, ó. O cosseno tem os sinais seguintes. Nessas duas quadrantes que estão do lado do x maior que 0, o cosseno é maior que 0. Desse lado de cá, na meia-lua de cá, quando o x é negativo, o cosseno tem sinal negativo. Certo? Porque o sinal do x é exatamente o sinal do cosseno. Porque o cosseno é justamente o x
né? A coordenada x do ponto em cima do ciclo trigonométrico. E agora, no caso do cosseno, é o contrário. O seno do y, que é o sinal do seno, aqui nessa região do ciclo trigonométrico. Se o raio vetor estiver aqui, em qualquer ponto dessa região aqui, ó, na parte superior, y é maior que zero, o seno é maior que zero. Se estiver na parte inferior, o seno é menor que zero, que nem está escrito aqui. Eu vou mandar esse gráfico para você brincar com ele. E é importante entender isso daqui. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui. Vamos colocar na mão o ângulo igual a π dividido por 3, que é 60. Olha quanto que dá o seno e o cosseno. O cosseno é meio e o seno é 0,866. Na tabela, esse é o ângulo de 60. E isso aqui é a raiz de 3 sobre 2. Tem que decorar esse valor. Certo? Depois a gente revisa a tabelinha. Agora, uma das perguntas que você me fez. Aqui, se eu colocar 2π sobre 3, o que acontece? Aqui tem o ângulo de 60, fica aqui. Aqui tem outro ângulo de 60, por quê? Porque 2π sobre 3 é 120. E aqui é 90. Aqui dá 30, então. 90 mais 30 dá 120. Então, aqui de 120 para 180, falta 60. Isso significa o quê? Que é simétrico. O cosseno era meio. Agora fica sendo menos meio. Mas o valor do seno não muda. Agora, vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar do cosseno de 4π sobre 3. Ó, olha o que acontece. 4π sobre 3, o que é? Você vai ter aqui o mesmo ângulo que tinha antes, só que aqui embaixo. Significa o quê? Que os valores são os mesmos, só que agora tanto o seno quanto o cosseno são negativos, como a gente discutiu na história dos quadrantes. E se você somar mais 2π aqui em cima, colocar 6π sobre 3, volta em 2π. Vamos colocar 5π sobre 3. Ó, 5π sobre 3 vai ser 5 vezes 60, 300. E é o mesmo 60 aqui, ó. Então aqui, o que acontece? Vai ser os mesmos valores, só que agora o cosseno volta a ser positivo e já o seno é negativo. O ciclo trigonométrico serve para você generalizar. Para o seno e o cosseno deixar de ser uma função só definida no triângulo retângulo e ele poder ser definido, como ele é feito aqui, ó, no campo dos reais. Ó. Existe um valor de seno para cada valor dos reais. Por quê? Aonde que existe o triângulo retângulo? O triângulo retângulo existe daqui, ó, de 0, sem incluir esse ponto aqui, que é o ponto de... aqui é o cosseno que está sendo representado. O ponto de π sobre 2, que é o de 90 graus. Porque o ângulo alfa ou beta, que eu fiz nos primeiros vídeos, não pode chegar a 90, porque senão degenera, não é um triângulo retângulo mais. Isso tem que ser menor que 90. Então, daqui até aqui, é uma generalização. E depois, o que acontece? Ah, não, perdão, até aqui, ó. Daqui até aqui é uma generalização, que ó, aqui tem o primeiro quadrante, aqui vai ter o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Depois é uma cópia. Depois isso daqui vai ser recopiado e recopiado infinitamente. Então, todas as funções que você pegar, por exemplo, vamos pegar o seno. O seno começa aqui, tá, até aqui o triângulo retângulo faz sentido. Depois tem uma generalização. Ó, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante e cópia, 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 cópia. E a mesma coisa, obviamente, vai valer para o tangente. Ó, o tangente é o quê? Primeiro quadrante e o tangente já vai para o infinito. Depois a gente tem o segundo quadrante, o terceiro, ó, primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí a gente volta no ponto de partida. Depois a gente copia esse conteúdo aqui, ó. Quer dizer, dá para ver ele certinho escrevendo isso daqui, ó. Vamos colocar o x entre 0 e 2π. A gente vai conseguir enxergar isso daí. Aí, aqui está a base do tangente, que é mais complicadinho, porque no caso do tangente, tem, nesse período vai ter quantas singularidades, vai ter quantos pontos em que ele
vai para infinito? Tem dois. Tem o 90 graus e tem o 270, que correspondem a esses pontos aqui, ó. 90 corresponde a esse ponto, porque onde que vai o tangente? O tangente nesse caso vai dar zero, porque ele é seno sobre cosseno, e aqui o cosseno é zero. E a mesma coisa para o 270 cá embaixo, certo?